Muito bem, amigos. Aqui estou de novo com mais uma grande pessoa que eu gosto muito, amigo, e admiro a carreira que fez, Caião, para bater um papo comigo, para me ajudar nas habilidades dos últimos 5, 6 anos, 7 quase, e no mundo de planejamento dentro de agências, e ajudar, espero que vocês também, a pensar um pouco mais, não só no presente, mas no futuro, das habilidades de planejamento comparadas com o passado. Minha experiência era muito grande, diretor executivo na Dentsu Isobar há 14 anos atrás, aí fui para Londres, depois voltei, fiquei na Meta, e aí quero saber um pouco mais disso, sabe? Como é que é hoje, pensando nos pontos de diversidade, equidade e inclusão, de inteligência artificial, o que permanece na essência do planejamento estratégico, que vem desde lá de trás, desde John Steele, desde o Advertising Truth and Lies, desde muitas coisas que foram feitas no passado até hoje, e o que mudou. Obrigado a você, cara. Obrigado pelo convite. Acho que é muito legal porque a gente, eu estava pensando nisso outro dia, assim, a gente no dia a dia, na loucura, no mundo caótico total, a gente nunca para e conversa de fato sobre as coisas, assim. Então eu curto muito esses poucos momentos que eu tenho de bater papo sobre estratégia, sobre o que a gente faz, as dificuldades como um todo, enfim. Então super bacana participar do projeto aqui. E me conta mais, para todo mundo saber também, sua carreira. Me conta como é que foi, por que você entrou no mundo do planejamento estratégico, quais foram os highlights que você vê e, enfim, o que você acha mais interessante para você nessa carreira. Eu comecei, bom, eu queria faculdade e tudo mais. Quando eu comecei, acho que como você, Rafa, a gente começou numa época em que planejamento era relativamente pequeno, né? Então, eu comecei lá em 2001 a trabalhar, comecei em 2001, e planejamento era uma coisa que não existia muito, as áreas ainda, várias eram chamadas de pesquisa, tudo mais, e eu entrei na faculdade querendo ser redator, gostava muito de escrever, gostava de muito de escrever coisas mais criativas, poesia e afins, então não fazia ideia do que era planejamento. E aí, quando eu tinha 18 anos, 18 para 19, foi na mudança ali de 18 para 19 anos, primeiro ano da faculdade, meu pai tinha uma amiga que trabalhava numa agência média brasileira, tudo mais. E aí ele estava falando sobre mim, logicamente que eu tinha entrado no SPM e tal, e ela falou assim: "Ah, eu tenho um estágio aqui, se ele quiser bater um papo, enfim". E era em estratégia. Enfim, e era, na verdade, era uma coisa super específica. Foi o primeiro ano da Timos, que é uma consultoria de marca que existe até hoje. Foi o primeiro ano da Timos, e a Timos era a área de estratégia da Guimarães, que era uma agência brasileira, enfim, que atendia Natura, Banco Real, enfim. Então eu caí de paraquedas total, assim, cara, não fazia ideia do que era, não fazia ideia do que, né, tinha 18 anos, sabia sobre muita coisa da vida, mas sobre estratégia principalmente. E eu dei muita sorte, porque eu acabei percebendo no começo que as coisas que eu gostava, assim, além de escrever, logicamente, eu gostava muito de marca, eu gostava muito, era super curioso sobre vários temas diferentes. Tinha um tipo de habilidade um pouco mais de psicologia, gostava muito de entender as pessoas, entender as culturas, tudo mais. E dei muita sorte de cair nesse ambiente e de ter começado numa consultoria também, porque consultoria de marca, posicionamento de marca, coloca você em certas discussões muito mais estratégicas para a empresa, com visões mais a longo prazo. Naquele momento era muito longo prazo, né? Porque o mundo era outro, e tudo mais. Então, caí nisso. Foi incrível ter começado ali. Eles me trataram super bem porque me davam livros. Eu comecei a ler muita coisa sobre branding, sobre estratégia de marca e tudo mais. E aí depois acabei indo para o mundo de agências de fato. Trabalhei vários anos o planejamento clássico ali. Comecei como planejador exclusivo de Procter Gamble, depois fui planejador exclusivo de Unilever. E para quem, né, nesses anos 2000 ali, Procter, Unilever eram os grandes escolas de estratégia de planejamento. Então aprendi todo, acho que o básico ali, o jeito tradicional de pensar. Fui fazendo isso por vários anos, até que, final de 2010, acabei tendo uma experiência em mídia por mais ou menos um ano, num experimento que tinha na Thomson entre mídia e planejamento, uma área de channel planning, que naquela época era uma coisa super nova. E essa experiência, combinada com meu histórico de 10 anos de planejamento ali, me levaram para Londres. Então, acho que essa combinação entre um cara que sabe fazer o tradicional, o planejamento tradicional, com um conhecimento relativamente bom de channel planning, me levaram para Londres, e aí fui para Londres, e aí a partir de, né, 2010, 2011, nessa trajetória,
a experiência em Londres foi incrível. Eu amo Londres e teria ficado lá pro resto da vida, mas acabei voltando por questões pessoais. Mas abriu muito a minha cabeça, não só por estar em outro país, por ver outro tipo de mercado, outra forma de pensar, mas me abriu, me ligou uma chave de entender que para eu crescer primeiro dentro de estratégia e depois para o que eu vinha fazer, que foi abrir uma agência, eu comecei a pensar que eu teria que diversificar ao máximo o meu conhecimento, primeiro em estratégia, depois eu fui para operações e outras coisas. Então eu comecei uma jornada aí que veio desde 2010, 2011 até agora, com uma escolha mesmo de diversificar a carreira. Então fiquei lá um tempo em Londres. Quando eu voltei para o Brasil, tive uma oportunidade de virar cliente, fui ser o head de estratégia da Mondelez, que tinha uma relação bem diferente de marca com inovação e também comunicação, mas comunicação era a parte mais fácil. Passei por essa posição aí, Latam Global dentro da Mondelez. Tive um convite para voltar para a Europa para ser CSO da Lola em Madrid, que era uma agência muito focada em Unilever, inclusive, então voltei para o Unilever na equipe global. Acabei voltando para o Brasil de novo, para a CPB, fui head de estratégia lá por alguns anos. E aí até chegou um ponto que eu falei, putz, eu preciso diversificar mais, eu preciso ser um pouco mais radical, entender mais operações. Tinha tido uma oportunidade, uma proposta para ser um Managing Director de uma agência de Londres. Não senti que eu era capaz ainda, porque eu não entendia de operações naquele momento que eu era CSO. E falei, cara, eu preciso aprender operações. E aí, nos últimos 5, 6 anos, fui para operações. Primeiro, trabalhei numa agência do WPP como diretor-geral. Depois trouxe uma agência para o Brasil, foi uma primeira experiência empreendendo, apesar de ser com um grupo internacional. Essa agência, que era uma agência mexicana, foi vendida para um grupo global. Acabei assumindo essa posição de diretor-geral, primeiro do Brasil e depois fui como um cargo de VP global, ainda em operações, até chegou um ponto que eu falei, putz, vamos abrir uma agência. Acho que cheguei no ponto que eu consigo ter um conhecimento bastante junto com meus sócios, cada um de uma área, para abrir o negócio. E a gente abriu a Euforia 1 ano e meio mais ou menos atrás. E aí, desde então, a gente vem trabalhando a Euforia, que é uma agência com um pensamento bem específico, o jeito que a gente trabalha, a metodologia, o que a gente acredita. E aí a gente vem crescendo nesses últimos 1 ano e meio aí com vários clientes bacanas, com vários cases legais, enfim. Então, resumão da história é basicamente isso. Mas é uma linda história, legal demais de ver a euforia crescendo, os clientes que vocês estão conquistando, que vocês têm, as campanhas, é bem legal. E aí a pergunta para ti também disso, sabe, estrategista, como é que você olha para os estrategistas hoje, o que mudou nos últimos 5, 6 anos? Cara, muita coisa mudou. Eu acho que até vou um pouquinho mais atrás do que 5, 6 anos. Planejamento por muito tempo tinha uma função, né, lá atrás como representante do consumidor dentro da agência, que por muito tempo foi essa a denominação que a gente tinha. A gente tinha esse papel muito mais focado em consumidor, no negócio lá atrás. Era até um papel mais consultivo, talvez. Até um momento que ali, acho que principalmente no Brasil, no meio dos anos 2000, mais ou menos, e acho que juntou com a chegada do grupo de planejamento também, reforçando a área e tudo mais, com aquele movimento todo que rolou, houve um crescimento gigante do planejamento. E eu acho que, eu sempre falo isso, acho que o planejamento cresceu num primeiro momento para um papel muito interessante, que era ser muito ter esse papel muito próximo à criação, que, né, por vários motivos é muito interessante, né, ajudar a criação a ter ideias mais relevantes, trabalhar nesse insight criativo, esse insight cultural, e eu valorizo muito ainda isso hoje. Mas cresceu dessa forma, que eu falo que a gente foi esvaziando as outras coisas que a gente tinha, a gente foi esquecendo as outras coisas que a gente tinha, desse papel do consumidor, desse papel mais consultivo, desse entendimento de negócio, desse papel mais analítico de dados, que no passado era muito importante, e outras áreas tomaram a frente dessa discussão hoje em dia. Então, apesar da gente ter crescido para um papel muito criativo, que é incrível, que é muito bacana, a gente, na minha opinião, a gente esvaziou outras coisas e a gente está pagando o preço agora. E eu acho que, sempre sendo muito honesto, o planejamento hoje em dia, nos últimos 5 anos aí, pelo menos, teve uma crise de identidade como planejamento de agência, principalmente. Não quer dizer que os profissionais necessariamente tiveram essa crise, mas como área dentro de uma agência teve uma crise muito grande.
Vários planejadores saíram e foram para clientes, como eu fiz no passado, foram para, né, como plataformas, veículos, e isso é muito saudável, acho que é muito interessante do ponto de vista do desenvolvimento profissional, mas como área se esvaziou. Então, eu acho que hoje a gente tem uma crise de identidade mesmo. A gente tem planejadores que não cresceram com essa base sólida de conhecimento de negócio, de definição de problema, de realmente ter um prazer de entender marcas e negócios de um jeito mais profundo. Ao mesmo tempo, a gente ainda tem um resquício desses planejadores que estão aí no meio do caminho hoje em dia, num nível médio, que pegaram o finalzinho dessa história desse perfil criativo, que, de novo, é interessante, mas é uma parte da história. E tem uma galera nova que chegou numa terra numa festa meio acabando. E com essa festa meio acabando, meio perdidos de, puta, eu quero ser planejador, mas o que planejamento faz? Mas não tem a base dos grandes cases do passado, mas não sabe dessa questão da importância da definição do problema, que não tem uma noção muito grande de, sim, sou criativo, mas não tenho ainda o nível de experiência para influenciar a criação de fato. Então, eu vejo uma galera mais nova hoje super perdida nesse sentido de querer, né, querer estar em planejamento, mas sem necessariamente entender o porquê e sem necessariamente ter uma base sólida. Então, acho que grande parte do esforço que, pelo menos, eu faço como professor, ou com palestras, ou ajudando a minha equipe aqui, é resgatar um pouco dessa base sólida e aplicar para o mundo de hoje com as variáveis todas que a gente tem. A gente tem várias outras variáveis hoje que são super importantes de entender, inteligência artificial, enfim, as outras, tudo que a gente tem de, né, redes sociais, a forma de pensar redes sociais é diferente, os influenciadores são diferentes, tudo isso é diferente, são vários, um monte de variável que a gente tem que considerar, mas a essência do planejamento deveria ser a mesma, né? Você só tem outras ferramentas para jogar. Então, eu tento resgatar essa essência e, ao mesmo tempo, aplicar ela no mundo atual, com todas essas variáveis de hoje em dia. Então, acho que é um trabalho árduo que, né, acho que deveria ser feito como no mercado como um todo e não só com alguns profissionais, enfim. Mas isso é super pessoal, minha opinião, super pessoal. Pensando nisso, planejamento para creators, né, influenciadores, e também para AI. Então, vamos começar com os creators, os influenciadores. O que que muda, assim? A gente tem que achar um insight nisso também, a gente faz uma análise em relação a quem está mais próximo na comunicação, ou é de um modo geral, pensando não no insight que eu encontrei de consumidor, de categoria, de competidores e da própria companhia, pensando nessa mensagem, qual é o creator, o influenciador que vai ajudar mais. Cara, eu sempre tento olhar do ponto de vista de marca, tá? De novo, acho que minha história me fez ter esse vício de olhar sempre do ponto de vista de marca, do ponto de vista de o que beneficia a marca de fato e, logicamente, a empresa, os produtos e tudo mais, mas a marca sempre como o primeiro filtro. Dentro desse filtro de marca, a gente por muito tempo pensou, e aí pensava estrategicamente, muito do ponto de vista do que a marca quer contar, né? Ela quer contar essa história, ela tem essa mensagem a ser comunicada, ela tem esse produto a ser lançado, ela tem essa conexão com o consumidor que ela quer criar, tem essa mensagem a ser, né, trabalhada. Eu acho que o que muda muito, não só com creators, mas com redes sociais como um todo e com a volatilidade que a gente tem das relações entre pessoas e marcas hoje, é muito maior. As marcas estão expostas o tempo todo, as marcas são muito mais frágeis do que eram no passado. Eu acho que a grande diferença, e aí depois eu chego nos creators para responder isso, hoje em dia é muito mais sobre como a marca se comporta, muito mais do que ela quer contar. Como ela se comporta, muitas vezes pode encaixar uma narrativa nova. E eu falo de narrativa e não de mensagem, porque narrativa, na minha cabeça, pelo menos, é uma forma mais ampla de pensar. Ela tem a sua narrativa que ela quer contar, que ela quer comunicar, e continua sendo muito importante. Mas o como a marca se comporta deveria informar outras coisas que não só narrativa. E dentro dessa forma como a marca se comporta, ela pode ou não contar com ajuda para expressar esse comportamento, para expressar essa personalidade, para expressar que ela acredita. E aí, dentro dessa história, os creators podem ter vários papéis. Eles podem ter os papéis de interlocutores desse comportamento, né, de alguma forma, essa pessoa, esse embaixador desse comportamento. Eles podem ter o papel de muito ser o contraponto a um comportamento que eu quero expressar, e eu posso usar e jogar com isso para mostrar a diferença que eu tenho como marca. Eles podem ter o
papel simplesmente de gerar uma associação interessante de alguém que se comporta de uma forma similar ou que tem a mesma intenção ao se comportar daquele jeito. Então, acho que tem vários papéis. E, logicamente, do ponto de vista da agência, do processo criativo, são braços que a gente conta para criar junto, para ter outras perspectivas. Então, a gente olha sempre criadores em geral, menos como canais, né? Muitos deles são canais de comunicação, pelo tamanho que tem, mas muito mais como criativos, como gente que pode trazer outras perspectivas de conteúdo, de criatividade, outras formas de pensar, né, considerando as suas comunidades, considerando os seus públicos, que vão trazer um novo olhar para aquilo. Então, se a gente pensa que marcas, ao se comportar de uma certa forma, querem fazer parte da cultura, e a cultura é cheia desses criadores e é populada por esses criadores e pelas suas comunidades, eu quero fazer parte dessas comunidades como marca. Então, eu tenho que me comportar de uma forma específica. Eu posso contar com a ajuda não só dos criadores como parceiros criativos, mas também com a comunidade como um todo, trabalhando por mim, ou trabalhando comigo, né? Então, acho que é um pouco dessa relação que a gente vem tentando fazer, pelo menos. Na hora de fazer a escolha de qual criador, é o time de mídia, o estrategista que faz uma busca, uma pesquisa em relação à comunicação com a marca, contar a história da Cara, depende muito do desafio, mas acho que é uma mistura entre a galera de conteúdo mesmo, pelo menos aqui na nossa agência a gente tem uma área de conteúdo, com criativos e com estrategistas. Acho que essa trinca é que fazem essa seleção. De acordo dependendo do desafio, isso vai mais para um lado, mais para o outro, e dependendo do papel que a gente quer dar para eles. Acho que essa é a grande questão, assim, né? Que papel eles vão ter dentro dessa minha estrutura de narrativa, dentro dessa narrativa que eu estou criando, enfim. Dependendo do papel, é um trabalho mais criativo, dependendo do papel, é um trabalho mais estratégico, mas geralmente é feito por essa trinca, assim, todos juntos. E aí você tinha comentado sobre AI também, né? Inteligência artificial. O que a gente faz no planejamento em relação, usando a inteligência artificial? Bate um papo com o chat GPT, na execução também, pensando na inteligência artificial. Como é que é o dia do estrategista, com a inteligência artificial? Cara, a gente vem usando, enfim, não sou super especialista, mas a gente vem usando de duas formas. Primeira forma é muito para aprofundar temas com agilidade, e eu acho que ainda existe. Acho que o AI ainda precisa, pelo menos o ChatGPT, precisa melhorar um pouco em alguns temas, dependendo do tema que você tenta ali colocar e aprofundar, não necessariamente ajuda, mas a gente está tentando ao máximo, né, quase usar como um curador de informações profundas sobre temas. Então, o time de planejamento usa muito dessa forma. Vamos aprofundar rapidamente sobre um tema e o fato da gente ter prazos cada vez mais curtos, é cada vez mais difícil conseguir aprofundar coisas com os prazos curtos, a gente vem usando muito por isso. A gente também usa do ponto de vista criativo, aí todos os softwares mais de criação mesmo, de imagem e tudo mais, isso já está começando a acontecer. E também, de novo, acho que ainda com papel de agilidade, ainda é muito, né, o que um diretor de arte poderia fazer demorando algum tempo, ou as ferramentas trazem de jeito muito rápido. Então, a gente ainda usa dessa forma mais básica. A gente ainda não conseguiu, começou a testar de outros jeitos. Eu sei que tem gente já testando de outras formas, mas para a gente ainda como agência, a gente ainda não fez isso. Legal. E pensar também no futuro também. E o Salto Baio, o que falou sobre inteligência artificial? Cara, aí, acho que Tá pelo menos doido. das palestras que eu vi, eu fui muito na trilha do AI, então tinha muita coisa de AI, né? Talvez 60% das palestras eram sobre AI, 70% chutando aqui. Tinha muita coisa, tinha muita coisa relativamente superficial no meu ponto de vista, mas tiveram algumas palestras muito legais sobre AI, e acho que ainda muito na relação, acho que a ponte entre AI e o mundo de negócios, eu acho que ainda não foi feita de uma forma mais profunda. Eu vi muita coisa de AI, mas do ponto de vista de tecnologia, de desenvolvimento, esse tipo de coisa, assim, muito interessante. Então, acho que foi super bacana. É, mas do ponto de vista de negócios, de marcas, como isso vai mudar, a discussão ainda não aconteceu. Mas acho que tem muita coisa interessante quando você começa a colocar a conexão entre AI
e a parte mais de realidade virtual, realidade aumentada, como isso vai alimentar uma coisa ou outra, os tipos de experiência que a gente pode criar a partir daí, como o AI vai acelerar certos processos ou certas interfaces que a gente, né, está começando a usar, como o Apple Vision Pro, que tem a sua relação ali. Tem coisas super interessantes de discussão, mas eu acho que ainda é muito mais no ambiente de tecnologia, de interface, e menos de marcas e comunicação como um todo. Acho que isso ainda vai acontecer. Eu chutaria que o ano que vem a gente vai ter palestras mais desenvolvidas sobre essa conexão entre negócios e AI, mais do ponto de vista de marca, comunicação, criatividade, enfim. Queria entender, assim, além dos insights, dos 4 Cs, que mais, sabe, de cultura, talvez, mas o que mais que o planejamento pode fazer? Porque aqui, imagino que também está na tríplice, né, do cliente pensar nisso, da criação pensar nisso, mas como é que o planejamento pode provocar mais para ter mais marketing sustentável e mais diversidade, equidade e inclusão na comunicação, na narrativa, como você falou, daquela marca? Cara, acho que tem dois aspectos daí que o planejamento pode ajudar. O primeiro aspecto, até antes de responder sobre as marcas, enfim, eu acho que é muito dentro da agência, assim. E aí eu acho que tem o básico, que acho que todo mundo está tentando fazer, que é realmente rever as suas a forma de recrutar, priorizar grupos minoritários, trazer diversidade né, de talento como um todo para dentro da agência. Acho que isso tudo é o lado básico que todo mundo está tentando fazer e é super necessário fazer e a gente não é diferente aqui. Acho que o planejamento tem um papel que nunca exerceu tão bem, pelo menos no Brasil. Acho que lá fora, como você morou fora também, você deve ter sentido isso. Acho que o planejamento tem um papel muito grande de ajudar a formar e estabelecer cultura dentro da agência. É um papel que antigamente era muito feito, talvez de forma mais pessoal, dos fundadores, né? O jeito que o fundador trabalhava era bom, ruim, e definia um pouco a cultura do lugar. E hoje em dia, na minha visão, ela deveria ser muito mais pensada estrategicamente. Então, que tipo de empresa a gente quer ter, que tipo de cultura a gente quer ter. E eu sempre falo que culturas são, né? Cultura parece uma coisa meio etérea, né? Qual que é a cultura da sua empresa? Para mim, culturas são feitas por rituais. E esses rituais determinam como as pessoas se comportam e como as pessoas, de alguma forma, vão se desenvolvendo a partir desses rituais. Então, pode ser uma coisa super simples de uma reunião na semana que você tem que estar com toda a galera de uma forma super transparente sobre o que está rolando. Pode ser coisas mais sofisticadas. Pode ser o happy hour de quinta-feira que a galera, né, no modo híbrido, a galera se encontra. Podem ser várias coisas, né? Acho que as agências de Londres têm coisas interessantes sobre isso, né? Tem as agências lá que tem a cozinha como primeira coisa. O centro da agência está numa cozinha. Por quê? Porque a cozinha está ali como é o que junta a galera, que faz a galera estar junto o tempo todo, conversando, trocando ideias e tudo mais. Então, são rituais que formam cultura. Pensar estrategicamente esses rituais, o que que a gente precisa e como mensurar como isso vai se desenvolvendo, eu acho que poderia ser um papel de estratégia que acho que poucas agências fazem com o pessoal de estratégia ajudando. Então, isso para dentro da agência, isso reflete em um ambiente muito mais que realmente consegue tirar o máximo do talento diverso que a gente traz para dentro, porque não adianta nada a gente trazer o talento e as pessoas não estão preparadas, e as pessoas não sabem tirar o melhor, não sabem trazer as visões diferentes de cada grupo. E se isso não acontece, não adianta nada. A gente tem as pessoas aqui e tem um número bonito lá para apresentar para qualquer cliente, mas não vira de fato um trabalho melhor, uma empresa melhor. Então, acho que do ponto de vista interno, é isso. Do ponto de vista externo para as marcas, eu sempre gosto, de novo, de pensar do ponto de vista das marcas, como equidade e, enfim, deveria impactar a forma como as marcas se posicionam. E eu acho que tem que mudar do ponto de vista de posicionamento. A gente sempre fala, a grande crítica ou o lado positivo nossa, essa empresa, essa marca fez uma grande campanha com um casting diverso. Ou não, essa grande empresa fez um casting diverso só porque para ser oportunista. Eu acho que a gente está discutindo a coisa errada. A coisa errada não é no nível da campanha. A campanha pode ter ou não pode ter, acho que deveria ter, deveria ser uma coisa básica que todo mundo tem, porque representa a população, a diversidade da população. Acho que não deveria ser nem ser um tema. Agora, se não muda do ponto de vista de posicionamento de marca e de posicionamento corporativo, não adianta nada. Então, assim, acho que aí o papel da estratégia, por ser essa pessoa que o advisor de uma empresa, de um grupo, de uma marca, e é o principal voz
do futuro dessa marca dentro de uma empresa, muitas vezes, é a gente entender como a gente tem que mudar um posicionamento de marca para refletir esses valores, mais do que os grupos em si, os valores. E dentro desses valores, naturalmente, quem está trabalhando com aquela marca vai achar natural trazer isso. Eu trabalhei muito tempo com Dove, por exemplo. A gente sabe que Real Beleza acabou de completar 20 anos aí, está completando agora, nesse momento. Eu trabalhei lá no comecinho, há 20 anos atrás, nesse projeto também, na Ogilvy, foi super bacana. Foi uma mudança de posicionamento de marca. Está na crença. Hoje eu trabalho com Dove também, aqui na agência. Está na crença da marca aquilo. Aquilo é para quem, qualquer estagiário que chega dentro da Unilever, que vai trabalhar com Dove, tem aquilo como um primeiro aprendizado. É parte do que a marca acredita. E ela tem um propósito no mundo inteiro. Ela tem uma forma de pensar, ela tem regras que ela segue para fazer aquilo acontecer, do ponto de vista prático da comunicação e tudo mais. Então, é uma mudança de posicionamento que causa toda essa mudança de tudo que ela faz. Se isso não acontece no nível de posicionamento, sendo muito honesto, e no nível corporativo, não adianta nada. Não acho que adianta. Então, acho que a gente fica discutindo do ponto de vista, não, a comunicação tem que refletir isso, a comunicação tem que refletir isso. A comunicação deveria refletir isso como uma consequência de uma mudança mais estrutural. E se a mudança estrutural não acontece, não adianta nada. Então, acho que, na minha visão, acho que a gente está focando muitas vezes na discussão errada, assim, sabe? Exatamente. Pensando no propósito de marca, propósito da empresa, missão, valores. É isso. Exatamente. Pô, Caião, bom demais, cara. Bom demais falar contigo, te escutar. Londres também amo, tenho saudades. Exato. Mas bom demais, meu. Obrigado demais por me ajudar a pensar também nas habilidades, sabe? Lapidar as habilidades como estrategista. Eu olho muito para isso, para diversidade, equidade e inclusão, pensando também na inteligência artificial. Às vezes eu converso com o ChatGPT como um colega de trabalho. Os prompts ajudam muito, né? A maneira que conversa, mas não é definitivo. Você precisa da sua capacidade intelectual e humana para lapidar e fazer os creative briefs e as estratégias e tudo mais, mas é bom de trocar ideias. E, cara, e bom demais te ouvir, euforia incrível. Tive a oportunidade de fazer um freela com vocês, gostei muito, mas um sucesso enorme para ti e para a euforia. Obrigado, Gabriel, pelo convite. Boa sorte aí. Acho que espero que você fale com muita gente, porque acho que é legal ouvir vozes diferentes, com diferentes perspectivas sobre estratégia. A gente faz isso pouco, acho. Acho que talvez a pandemia deu uma atrapalhada aí, a gente tem que voltar a fazer mais. Então, acho super bacana a iniciativa como um todo. Que bom, meu. Abraço grande. Valeu, até mais.